Olá, alunos do primeiro e do 10º semestre de Direito da Faculdade SMG. Nós vamos hoje para a nossa segunda aula aqui do conteúdo digital, ok? Eu deixei para vocês lá um texto do conteúdo, né, que vai estar nominado como aula 2 de ética. Deixei também umas questões objetivas para vocês marcarem, e no final dessas questões objetivas tem o que é para ser debatido no fórum, ok? Nós vamos iniciar, se vocês estiverem aí com o seu material aberto, ali das atividades privativas da advocacia. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala advocacia, a gente está falando de advogado, tá? Quando a gente fala de advogado, sempre pensem na pessoa que tem a carteirinha da OAB, tá? Então, advogado é o que se formou em direito e que passou na ordem dos advogados, ok? Não é o bacharel de direito. Toda vez que a gente falar aqui em advogado, é a pessoa que passou na prova da OAB. Outra coisa, no material, toda vez que tiver escrito estatuto, vai estar falando da Lei 8.906, que eu também coloquei para vocês lá no material. Eu coloquei a lei, coloquei o código de ética e coloquei o regimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, o artigo 3º do estatuto, ele fala lá: o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, gente, isso quer dizer que é a pessoa que passou na prova da OAB, tá? Então, as atividades privativas que a gente vai estar vendo aqui quais são, elas são privativas do advogado, ok? Só o advogado que pode exercer de acordo com o artigo 3º lá da lei, ok? Ali no segundo tópico, a gente vai estar falando da postulação em juízo. Então, postular em juízo, a regra geral é que só os advogados podem postular em juízo, ok? É o artigo 1º do Estatuto. Então, vai estar lá no artigo 1º. São atividades privativas de advocacia. 1. Postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Então, a gente vai estar vendo um por um desses aqui, tá? Todos os incisos e todos os parágrafos. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que o advogado, ele tem monopólio para exercer esse tipo de atividade, tá? Então, quando a gente fala monopólio, é que só ele pode exercer a atividade da advocacia, tá? Então, só o advogado que pode exercer a atividade da advocacia, tá? A gente tem exceções a essa regra. Então, como eu falei ali, quando eu estava lendo o artigo 1º, tá? Quando eu estava lendo o caput ali do artigo 1º. Então, aquela é a regra geral, tá? Que só os advogados podem postular em juízo. Nós temos as exceções. Então, ali a primeira exceção, postular em juizados especiais. Então,
a pessoa pode entrar com uma ação num juizado especial, desde que essa ação tenha um valor de até 20 salários mínimos. Se o valor da ação for superior a 20 salários mínimos, ele vai precisar de um advogado, ok? Outra coisa, eu posso postular em juizado especial, civil ou criminal, né? Sem advogado até a primeira instância, tá? Então, se eu quiser recorrer para um tribunal de justiça, obrigatoriamente eu preciso contratar um advogado, tá? Então, esse postular em juizado especial, ele tem duas regras para que a pessoa consiga postular em juizado especial sem advogado. Primeiro, é que a causa deve ser de até 20 salários mínimos. E segundo, só em primeira instância, tá? Se ele quiser recorrer para um tribunal, obrigatoriamente ele tem que contratar um advogado, ok? A segunda exceção, habeas corpus. Essa exceção, ela vai estar lá no artigo 5º, no inciso 68 da Constituição Federal, tá? Então, toda vez que vê ali escrito CF, lembrem que é Constituição Federal, ok? Então, o habeas corpus, assim como a gente já tinha visto ali no artigo anteriormente lido, né, é uma previsão constitucional, qualquer pessoa pode postular o habeas corpus, tá? E não necessita de advogado. Terceira exceção, Justiça do Trabalho. Via de regra, você pode chegar num cartório da Justiça do Trabalho, normalmente no cartório distribuidor, que é quem distribui as ações, e falar que você quer dar entrada numa reclamatória trabalhista. A Justiça do Trabalho também só aceita se for para ações de primeiro grau. Em caso de recurso, você também precisa de um advogado para recorrer da sua ação. Na prática, gente, essa questão da Justiça do Trabalho é muito difícil ocorrer, tá? Aqui em Maringá eu advogo já há um certo tempo na Justiça do Trabalho. Eu nunca presenciei, não quer dizer que não ocorre, mas assim, eu nunca presenciei. Normalmente eles orientam a pessoa a procurar um advogado, ok? Justiça de paz, né, que vai estar relacionada ali com cartório, casamento, e ação de alimentos. Essa previsão da ação de alimentos, ela vai estar lá na lei de alimentos, ok? Então, essas 5 exceções, elas estão, elas retiram a advocacia exclusiva, tá? Mas só nessas 5 exceções. Qualquer outro caso que você for entrar com ação, necessariamente você precisa de um advogado, ok? Agora ali no tópico 3, a gente vai estar falando até de uma alteração que foi a última alteração da lei, que foi em 2017. Então, para eu assumir um cargo de assessor jurídico, consultor e diretor jurídico, obrigatoriamente eu tenho que ser advogado, ok? Tá? Então, assim, eu não posso ser um assessor jurídico, um consultor jurídico ou um diretor de um departamento jurídico se eu não for advogado. Lembrando que o advogado é aquele que tem a carteirinha da OAB, tá? Ele não pode ser só bacharel. Então, antes dessa reforma da lei de 2017, ele só colocava com os cargos de direção, tá? Só os cargos de direção é que exigiam ser advogado. Com a reforma, a assessoria e a consultoria também entraram no artigo, tá? Então, vai estar ali no inciso 2, são atividades privativas de advocacia. Consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, se você for ser diretor jurídico, né, numa empresa privada,
Se a pessoa for te contratar para ser diretor jurídico numa empresa privada, obrigatoriamente você tem que ser advogado. Se você for, por exemplo, ser contratado para ser assessor jurídico de um vereador, do prefeito, de um procurador geral, você também tem que ser advogado, tá? Se você for prestar serviços de consultoria, por exemplo, você só vai tirar dúvida, dar pareceres a respeito de algum assunto, você também tem que ser advogado. Por que isso, gente? Porque o advogado ele tem responsabilidade técnica, né? Entende-se que quando você fala que a pessoa é um advogado, ela é responsável técnica por aquilo. Ela sabe do que ela está falando. Ela estudou para aquilo, tá? Não que o bacharel não saiba, mas o bacharel não pode ser cobrado. O bacharel, na verdade, quando vocês se formarem, vocês vão se formar bacharel. Então, o bacharel, se ele prestar algum desses tipos de serviço, consultoria, assessoria ou direção jurídica, ele vai estar fraudando a profissão, ele vai estar cometendo um crime, ok? O próximo tópico ali, ele vai estar ali falando de atos e contratos de constituição de pessoa jurídica, que está no parágrafo 2º, tá? Então, tá falando ali no parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogado. O que quer dizer isso, gente? Então, a pessoa vai abrir a empresa dela, a pessoa jurídica dela. Ela vai ter que fazer um contrato constitutivo, falando quem são os sócios, as cotas, o endereço da empresa, o que essa empresa vai fazer, vai vender, vai produzir. Então, os atos e os contratos constitutivos dessa pessoa jurídica, eles obrigatoriamente, antes de serem registrados lá na junta comercial, que é o órgão competente, ele tem que ser visado por advogado. O que é esse visado? Tem que constar a assinatura de um advogado falando que aquilo lá está correto. Porque se não conter essa assinatura do advogado, ele pode ser nulo, tá? Então tá escrito ali, ó, sob pena de nulidade. Então, os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Então, toda empresa que for se registrar na junta comercial, o contrato dela, ela obrigatoriamente tem que mandar visar por um advogado, ok? Então, isso tem que ser feito no momento que abre a empresa e no momento que fecha a empresa, ok? Tanto na abertura quanto na baixa do contrato constitutivo da pessoa jurídica, obrigatoriamente um advogado tem que visar aquilo ali, porque senão pode ser alegado nulidade naquele contrato social, ok? O nosso próximo tópico vai estar falando sobre advocacia vinculada a outras atividades. Ele vai estar ali também no artigo 1º, parágrafo 3º do Estatuto. Então, está escrito lá, é vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. O que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer que eu não posso abrir um escritório de advocacia junto com um escritório de contabilidade, por exemplo, ou um escritório de advocacia junto com um consultório médico ou um consultório de fisioterapia, tá? Eu não posso abrir um escritório vinculado com outro serviço.
Então, eu não posso colocar lá, por exemplo, assessoria jurídica e contábil. Não, tá? A advocacia não permite divulgação vedada em conjunto com outra atividade. Até onde eu conheço, é a única profissão que veda, ok? Nenhuma outra profissão veda esse tipo de coisa. Ah, professora, mas o advogado não pode ter um contador? Pode, mas ele tem que colocar lá que ele vai estar prestando serviço de assessoria jurídica. Ele pode até ter um contador como empregado dele ou que ele mande o serviço para ele, mas ele não pode fazer a divulgação da advocacia em conjunto com a contabilidade, tá? O contador, a mesma coisa, não posso colocar lá contabilidade e a advocacia, tá? O contador, o que ele pode ter é um advogado empregado que dê orientações lá dentro, né? Que preste os serviços que a gente falou anteriormente, assessoria, consultoria, tá? Ou até tenha um cargo de direção dentro de uma contabilidade. Mas na hora de divulgar isso, de colocar na placa, ele tem que colocar exclusivamente ou contabilidade ou advocacia, tá? A advocacia não atende, não pode ser vinculada a outro tipo de atividade, ok? Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico vai estar falando da inviolabilidade do advogado, tá? Eu acho que eu já até comentei com vocês alguma coisa sobre isso na aula passada, né? Da função social do advogado, né? Que é esse munus público, né? Então, aqui eu coloquei para vocês um texto ali que eu retirei de um artigo que fala que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei, reconhecendo seu exercício como fundamental para a prestação jurisdicional. A Carta Magna consagrou ao advogado um caráter essencial na dinâmica judiciária, sendo ele o elo entre o cidadão e o efetivo acesso à justiça, com base nos fundamentos constitucionais do direito de defesa, do contraditório e do devido processo legal, tá? Então, lá no artigo 7, inciso 2, vai estar falando quais são os direitos do advogado. Então, lá no inciso 2 está lá, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Eu já tinha falado com vocês disso e a gente vai voltar a repetir aqui da questão da inviolabilidade do advogado. Gente, então essa inviolabilidade é sobre o local de trabalho dele, tratando sobre os instrumentos de trabalho dele, tá? Então eu não posso pegar correspondência escrita, eu não posso pegar e-mail, eu não posso pegar telefone, eu não posso pegar fax, tudo que for relacionado aos clientes dele. Lembrando que se esse advogado estiver sendo investigado pela polícia, por exemplo, e eles forem ao escritório dele para buscar provas contra esse advogado, eles só podem pegar o material restrito a esse processo que acusa o advogado. Se eles encontrarem lá provas que comprovem, por exemplo, o crime de algum cliente dele, esses documentos não podem ser levados em juízo, tá? A não ser que o advogado seja cúmplice nesse crime, tá? Caso contrário, ele não pode ser prova de nenhum outro processo, tá? Então, a inviolabilidade do escritório,
dos seus instrumentos de trabalho. Então, computador, celular, pager, tablet, tá? Os e-mails, isso aí não pode ser utilizado para a prova. Se for relacionado ao trabalho, então, relativo aos clientes dele. Se for alguma coisa que o advogado esteja cometendo de crime, aquilo vai poder ser utilizado no processo, tá? Então, a regra geral é que é inviolável. Depois, vai ter que se analisar ali o que pode e o que não pode ser utilizado no processo, ok? Então, esse direito do advogado, ele existe, gente, por quê? Porque pode acontecer, se a gente não tivesse essa regra, a polícia, né, com um mandado judicial, poderia vir e pegar pastas de advogados criminais, documentos de advogados criminais, onde poderia haver, por exemplo, a confissão de algum criminoso, tá? Então, para proteger, isso não protege só o advogado, protege o advogado e o cliente, ok? Então, a própria Constituição Federal já estabeleceu a questão da inviolabilidade nos atos e manifestações do advogado, ok? Então, isso protege tanto o advogado como os clientes do advogado, ok? O nosso próximo tópico, a gente vai estar falando da advocacia pública, tá? A advocacia pública, ela vai estar no artigo 9 e 10 do regulamento. O artigo 9, ele fala o seguinte: exercem a advocacia pública os integrantes da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das autarquias e das fundações públicas, estando obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Parágrafo único. Os integrantes da advocacia pública são elegíveis e podem integrar qualquer órgão da OAB. Então, esse é o artigo 9º. Então, para eu ser um advogado geral da União, para eu ser um defensor público, para eu ser um procurador, né, municipal, estadual ou federal, ou eu ser um consultor dos estados ou municípios, ou de autarquias ou fundações públicas, como pode ser um advogado do INSS ou da Caixa Econômica Federal, obrigatoriamente essas pessoas precisam ser advogados. Eu coloquei um provimento logo aí embaixo, que é o provimento 114/2006, que ele fala o seguinte: aprovação em concurso público não elimina a necessidade de aprovação na OAB. É requisito para a posse. Então, não adianta você passar num concurso, por exemplo, para procurador municipal e não ter passado num concurso e não ter passado na prova da OAB, tá? Obrigatoriamente, para você tomar posse, lá quando você for tomar posse, por exemplo, no município ou no estado, você vai ter que apresentar a sua carteirinha da OAB com o seu número de registro, ok? Nesse provimento 114/2006, no artigo 4º dele fala: a aprovação em concurso público de provas e títulos para o cargo na advocacia pública não exime a aprovação em exame de ordem para inscrição em conselho seccional da OAB, onde tenha domicílio ou deva ser lotado, tá? Então, para eu assumir, eu posso até fazer o concurso, passar no concurso, mas na hora que a prefeitura, o estado ou o governo federal ou alguma dessas autarquias, a Caixa Econômica Federal ou alguma fundação pública me chamar para tomar posse, eu tenho que apresentar a minha carteirinha da OAB. Eu tenho que apresentar o meu registro. Se eu não apresentar,
eu não posso tomar posse, tá? Então, obrigatoriamente, para essas profissões, advogado-geral da União, procurador, defensor público ou consultor jurídico dos estados, Distrito Federal ou municípios ou das autarquias ou fundações públicas, eu tenho que já ter o meu registro na OAB no momento da posse. Você pode até passar no concurso e depois passar na OAB. O importante é no momento da posse, tá? No momento da posse, você precisa estar inscrito no conselho seccional onde tenha domicílio ou onde deva ser lotado, tá? Então, ou onde você mora ou aonde você vai assumir o cargo público, tá? Em uma dessas OAB. Depois eu coloquei um tópico ali da independência técnica, mas eu vou voltar e falar aqui antes do artigo 10, tá? Os integrantes da advocacia pública no exercício de atividade privativa prevista no artigo 1º do Estatuto sujeitam-se ao regime do Estatuto, deste Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina, inclusive quanto às infrações e sanções disciplinares. O que esse artigo está falando, gente? Que se a pessoa tiver em qualquer uma dessas profissões públicas, né? Porque o advogado-geral da União é um advogado público. O procurador do estado, do município, ou né, um procurador federal, ele é uma advocacia pública. As defensorias também são advogados públicos que trabalham lá. E os consultores jurídicos dos estados, municípios, das autarquias, também são advogados públicos, tá? Então, todos esses 4, eles precisam ser advogados. A diferença é que eles prestam um concurso para advogar, tá? Então, todos eles estão sujeitos a esse estatuto, ao regulamento e ao código de ética. Então, eles têm que respeitar a mesma legislação que aquele advogado que tem um escritório tem que respeitar. A regra é a mesma. Eles podem responder processo da mesma forma, tem que pagar anuidade da mesma forma, tá? Então, eles têm que respeitar a lei, o regulamento e o código de ética, igual um advogado que não é concursado, igual o advogado que só atende no escritório, por exemplo, ok? Então, voltando aqui, a gente vai falar agora da independência técnica. A independência técnica, eu também já comentei disso com vocês. Ela vai estar lá no artigo 5º. É dever do advogado público a independência técnica, exercendo suas atividades de acordo com suas convicções profissionais e em estrita observância aos princípios constitucionais da administração pública. O que acontece? O advogado público, ele tem, quando a gente fala que ele tem independência técnica, a gente quer dizer o seguinte, que ele tem que obedecer o que está na norma e não fazer aquilo que, por exemplo, o presidente da República quer, o prefeito quer, o governador quer, o diretor da Caixa Econômica quer, tá? Ou o gerente geral, ok? Então, é necessário que ele tenha essa independência técnica. Ele tem que fazer as petições, entrar com as ações de acordo com as convicções profissionais dele e em observância aos princípios constitucionais da administração pública. Ele tem que seguir o que está na lei. É essa que é a regra, tá? Ele não tem que fazer o que o prefeito quer, o que o governador quer, o que o superior hierárquico dele quer. Ele tem independência técnica para isso. Veio um processo de licitação para o jurídico de uma prefeitura. A procuradora analisou que aquele processo ele está com alguma irregularidade. Ela vai aprovar?
Por mais que o prefeito vá lá e fale para ela, ela não vai aprovar, ok? Ela tem independência técnica, até porque ela também tem responsabilidade técnica. Se esse processo, por exemplo, de licitação vier a ter algum problema futuro, ela também vai responder por isso, ok? Então, espero que tenha ficado claro aqui a questão da independência técnica. Vamos lá para a questão do advogado estrangeiro. O advogado estrangeiro, ele vai estar lá no provimento 91/2000. Então, primeira coisa, ele só pode atuar somente após autorizado. E outra coisa, essa autorização, ela é precária, tá? Então, ela tem um tempo ali de duração. Outra questão é que ele somente pode prestar consultoria sobre o direito do seu país. Então, por exemplo, veio um advogado da Alemanha e ele quer advogar aqui no Brasil. Ele pode advogar? Não, ele não pode advogar. Ele pode ser autorizado a prestar o serviço de consultoria sobre o direito da Alemanha, porque ele veio da Alemanha, ok? Outra coisa, é proibida a sociedade dele com advogados nacionais. Então, esse advogado que veio da Alemanha, ele não pode abrir uma sociedade de advogados com advogados brasileiros, tá? Então, ele não pode abrir um escritório de advocacia em sociedade com advogados nacionais, que são os advogados brasileiros. E ali no artigo 1º também, no provimento também vai estar falando dos requisitos para essa autorização, que lembrem-se que eu falei que ela é precária. Então, o artigo 1º, o estrangeiro profissional em direito, regularmente admitido em seu país a exercer a advocacia, somente poderá prestar tais serviços no Brasil após autorizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. O estrangeiro profissional em direito, regularmente admitida em seu país a exercer a advocacia, somente poderá prestar tais serviços no Brasil, autorizado. A autorização da Ordem dos Advogados, sempre concedida a título precário, exclusivamente a prática de consultoria no direito estrangeiro correspondente ao seu país. Vedado expressamente, mesmo com concurso de advogados ou sociedades nacionais, tá? Então, tudo aquilo que eu falei para vocês ali em cima. Então, ele só pode prestar serviço no Brasil depois de autorizado pela OAB, e é um título precário. Só pode prestar serviço de consultoria, tá? Do direito estrangeiro correspondente ao do país dele. E é vedado expressamente ele ser sócio de advogados brasileiros, ok? O inciso 1º fala ali que ele não pode o exercício procuratório judicial. Então, esse advogado estrangeiro não pode ter o nome na procuração de um cliente aqui do Brasil. A segunda coisa, eles não podem prestar consultoria ou assessoria sobre legislação brasileira, tá? Então, ele não pode atender clientes e falar sobre reforma trabalhista, sobre direito civil, direito de família, ok? E o parágrafo 2º vai estar falando as sociedades de consultores e os consultores em direito estrangeiro não poderão aceitar a procuração, ainda quando restrita ao poder de subestabelecer a outro advogado, ok? Então, advogado estrangeiro não pode advogar no Brasil. Agora a gente vai estar falando da advocacia pro bono.